Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. Os anos 2000 parece que foi ontem, mas não, já tem mais de 20 anos e a gente ficando tudo velho, a caminho da terceira idade. No meio de tanta coisa que aconteceu nos anos 2000, existem muitas que também foram esquecidas com o tempo. Tivemos grandes sucessos nos anos 2000 que simplesmente, do nada, parece que sumiu. Por isso mesmo, no vídeo de hoje, nós vamos nos relembrar de alguns casos que lá nos anos 2000 era sim algo muito popular e parece que da noite pro dia a gente simplesmente se esqueceu. Eu já falei em um vídeo meu do fenômeno da Pucca, que do nada parece que a gente se esqueceu também, mas calma, ela ainda existe. E aqui eu falarei de mais alguns casos. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E essa versão de Meninas Superpoderosas que eu simplesmente tinha me esquecido. Foi aí que do nada eu comecei a me relembrar de coisas dos anos 2000. E claro, Meninas Superpoderosas foi assim um grande sucesso nessa década. Mas e essa versão aqui chamada Dream in Style? Eu nem sabia que tinha um nome. Eu chamava de Meninas Superpoderosas Adolescentes. Tiveram algum material escolar delas? Porque eu lembro que tinha tudo quanto era coisa de material escolar. Por isso, volte às aulas com os cadernos das Meninas Superpoderosas da Furone. O elemento X que faltava na sala de aula. Canetas hidrocor. Ei, pensa rápido. Ah, pasta plástica. A pasta fichário vai cair. Fiquei surpresa que isso aqui existe, né? Não foi um surto coletivo nosso. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com essa tal Meninas Superpoderosas Dream Style, que também é conhecida como Don't Just Dream. Essa foi uma linha de produtos criada em 2004 para as meninas superpoderosas. Novidade essa que surgiu da divisão de produtos de consumo do Cartoon Network, que queria lançar uma linha de moda com as meninas superpoderosas, porém agora adolescentes. No caso, a empresa criou a Florzinha, a Lindinha e a Docinho como uma forma que elas seriam vistas no futuro. Mas vocês lembram que tinha aquele episódio que mostrava elas adolescentes? Porque, como eu disse, isso não foi legal. Dinha, rápido, olha! A gente não devia falar com eles. Eles são maus. Eu sei. Por conta disso, né, que agora elas seriam aí uma versão mais adolescente, pré-adolescente, eles fizeram algumas alterações nelas. Então, aumentaram o cabelo, né? Parece que elas estão usando uma maquiagem e ficaram mais altas. E de fato, eu lembro que foi algo assim bem do nada. De repente já tinha um monte de coisa dessa versão em qualquer lugar que você ia comprar alguma coisa. As meninas superpoderosas, E Meninas Superpoderosas Dream in Style foi de 2004 até mais ou menos início de 2007. Assim, oficialmente falando, claro que ainda em 2007, 2008, você encontrava alguns produtos dessa versão nos mercados. Agora, Lindinha, Florzinha e Docinho não estão mais no jardim da infância e são amantes de moda. Olha só que babado a promoção que fizeram lá nos Estados Unidos para fazer um marketing das novas meninas superpoderosas. Fizeram uma promoção no site da Cartoon, onde 3 meninas ganhariam uma viagem para a Cartoon Network em Atlanta, onde fariam aparições na TV, sessões de foto e teriam um fim de semana de glamour. Olha, eu com 31 anos queria ser vencedora desse concurso, porque olha só, cada uma ganhava um prêmio que era avaliado em $2.500, isso nos anos 2000, que era muito mais dinheiro, né, convenhamos, e elas participariam de várias atividades, como, por exemplo, ensaio fotográfico de moda, maratona de compras na Lenox Square, passeio de carruagem pelo centro de Atlanta, manicures e pedicures em um spa local e refeições em restaurantes 5 estrelas de Atlanta. Então, né, tá explicado. Até eu queria esse prêmio aqui. Inclusive, esse surto coletivo deixou algumas pessoas com dúvidas e memórias falsas a respeito de sua aparição na televisão. Porque algumas pessoas tinham uma memória de que, na verdade, eram curtas, que eram exibidos na Cartoon Network. Mas, na verdade, isso aqui foi apenas uma campanha de marketing. Não foi um desenho,
não foi um filme. E um ponto que algumas pessoas acharam legal e outras nem tanto é que eles meio que remodelaram o design das meninas superpoderosas. Elas estavam mais estilizadas, usavam maquiagem no rosto e tudo isso foi uma tentativa de fazer com que a franquia das meninas superpoderosas ficasse mais interessante para as adolescentes. Ah, um adendo, pelo menos aqui no Brasil, eu via isso fazer mais sucesso entre as crianças do que as adolescentes. No Brasil, quem queria pagar de adolescente legalzinha usava caderno da Playboy, da Capricho ou da MTV. Mas eu nunca vi, assim, muito as adolescentes interessadas nessa versão de meninas superpoderosas. Eram sempre as menininhas de 7 a 10 anos, por aí. E eu me pergunto o que o Craig McCracken achou dessa produção. Porque tá bem diferente daquilo que ele criou. Há rumores de que ele detestou isso, tá? Ele odiou. Ele não gostou, ele desprezava tudo que era relacionado a essas meninas superpoderosas Dream Style. Inclusive, ele postou no Twitter uma vez que ele não gostou do design. E o que ele não gostou também é que retiraram a personalidade das meninas superpoderosas, além de que focava mais em moda do que elas serem heroínas de fato. Pra mim, aqui o grande problema é que tirou a essência das personagens. Era meninas superpoderosas, mas ao mesmo tempo não lembrava as meninas superpoderosas. Era algo estranho, por mais que eu achasse bonitinho, mas ao mesmo tempo o design eu achava meio bizarro, porque parece que pegaram as meninas superpoderosas e esticaram elas, esticou o cabelo, esticou o corpo. Lembra aquele curta da Mônica? Que ela acorda e ela se estica, se espreguiça na cama, aí ela fica esticada? Talvez se criassem outras personagens, talvez teria dado mais certo, mas é que meninas superpoderosas já eram conhecidas com uma outra essência diferente dessa daqui. Além de que no desenho original, elas são crianças. No anime elas são crianças também, mas não tem muito essa coisa de gostar de moda, maquiagem, essas coisas, né? Até a Docinho. E não faz parte da personalidade da Docinho gostar dessas coisas. Quem conhece o desenho sabe. Cada uma tem uma personalidade. Então até entendo o motivo do criador das meninas superpoderosas não ter gostado nem um pouco dessa versão. Agora, bora se lembrar do Buddy Poke? Alguém aqui teve Buddy Poke? Alguém, eu acho que quase 90% aqui dos meus inscritos já tiveram um avatarzinho no Buddy Poke, né? Buddy Poke foi um aplicativo open social desenvolvido por Randall Ho e Dave Westwood. Ele foi lançado em 2008 e a partir daí se tornou um fenômeno no Orkut. Mas vocês sabiam que ele também existia no MySpace? É que no Brasil a gente nem usava MySpace, era o Orkut que reinava. Eu confesso que eu usei muito o Buddy Poke. Eu listei aqui, ó. Primeiramente, a minha Buddy Poke, ela era toda otaka. Sim, sou otaku. E daí, vocês lembram dessa comunidade no Orkut? A minha Buddy Poke era toda cabelo colorido. Aí eu lembro que ela tinha aquelas 3 coisinhas aqui, ó. Igual o Naruto. Me esqueci agora como se chama, eram 3 marquinhas. As orelhinhas de gato, as roupinhas bem sou otaku, com orgulho. Tinha umas opções lá que você podia dar abraço. Você podia mandar beijinho, cantar musiquinha juntos. E é claro que a gente, né, que usava a internet para fazer amizades e paixonites virtuais, a gente também já flertou com o Buddy Poke, né? Quem viveu essa época, viveu. E eu acho que quem pegou essa época nos anos 2000 sabe muito bem como funcionava o Buddy Poke. Mas para os mais novinhos, deixa que a tia explica aqui como é que funcionava a coisa. Você criava o seu avatarzinho, que era esse bonequinho, você podia escolher roupa, cor de pele, cabelo. And for those people that initially at the app, they don't typically have many friends. So we have mood changes too. And we can just be meditating. E aí, o seu outro amiguinho do Orkut também tinha o Buddy Poke. E o seu avatarzinho poderia se interagir com o avatarzinho do seu amigo. E aí tinham várias opções. Tinha abraço, beijo no rosto, dava pra mandar beijinho. Começaram a perceber que a personalização de avatar chamava muito a atenção das pessoas. E que começava a se popularizar por causa disso. Foi daí que eles tiveram a ideia de fazer algo maior, que seria o Buddy Poke.
E conforme os anos foram passando e o Buddy Poke foi ganhando visibilidade na internet, várias atualizações foram adicionadas. Tinha a opção de criar GIF, você podia escolher o fundo de tela para poder montar as fotinhos. É citado que muitos só compravam às vezes um joguinho para poder personalizar o seu avatar. Foi daí que eles tiveram essa brilhante ideia. E é verdade, muitos joguinhos no Os Jogos que eram bem voltados para essa coisa de personalizar o seu avatar. Eu lembro que tinha no site da Barbie. Nem sei se existe ainda site da Barbie com joguinho. Sempre tinham esses joguinhos de você personalizar o seu avatar, tinha umas roupas muito legais. E eles foram espertos porque eles entraram nessa onda que era bem famosinha nos anos 2000, de você criar o seu avatar e tudo mais. Tinham até vários jogos online que tinham essa temática de você ter o seu avatar e se interagir com as outras pessoas. Então foi no momento certo que surgiu o Buddy Poke e que fez todo esse sucesso. E na verdade o Buddy Poke é uma ideia de 2007, quando o Randall e o Dave criaram o Buddy Labs, que na verdade era um aplicativozinho com bichinhos 3D para usar nas redes sociais. Mas digamos que as pessoas não gostaram muito e por conta disso o aplicativo ficou abandonado. Em 2012 surgiu uma versão móvel do Buddy Poke. Essa versão foi lançada para iOS e Android e contava com os modelos de personagens um pouquinho mais atualizados e também tinha recursos para fazer vídeos com os avatares. Depois, lá em 2014, 2015, 2016, nessa época aí, o Buddy Poke foi fechado e ninguém sabe ao certo o motivo. Mas temos umas descobertas bem interessantes. Segundo as informações aqui, somente no dia 13 de agosto de 2022, um membro do Lost Media Week criou um tópico sobre a busca pelo Buddy Poke, né? O que aconteceu, se tem ainda os arquivos originais ou não. E foi daí também que muitas pessoas se interessaram pela busca pelo Buddy Poke. Parece que assim, um dia, todo mundo usava Buddy Poke sem saber que aquela era a última vez que você iria genuinamente se interessar pelo seu avatarzinho no Buddy Poke. Olha só que profundo! Nem eu sei explicar como é que eu deixei de lado essas coisas, mas temos que concordar que Buddy Poke foi assim uma febre enorme nos anos 2000 e de repente todo mundo se esqueceu do Buddy Poke. Ninguém usava mais, ninguém falava mais a respeito. E eu acho que aqui no Brasil esse fenômeno aconteceu porque as pessoas deixaram de lado o Orkut, migraram para o Facebook. Eu acho que no Facebook tinha Buddy Poke, ou tinha alguma versão, não sei se era oficial, mas eu lembro que alguma coisa tinha. Mas eu acho que muitas pessoas não foram atrás porque elas já estavam se distraindo bastante com as outras funções do Facebook, que era uma novidade na época, não era essa coisa de internet morta, né, que o Facebook tá morto. Ou porque a nossa geração, que usava Buddy Poke na pré-adolescência, na adolescência, cresceu. Dizem que isso também foi por conta da estrutura do aplicativo, que era complexa. E eu não entendo muito bem dessas paradas, mas tentarei explicar aqui pra vocês. Buddy Poke era dividido em 3 arquivos SWF e utilizava uma interface chamada Flex. E dizem que por conta disso, era bem difícil arquivar ou reconstruir o Buddy Poke. E também dizem que por conta disso, as versões mais recentes dele foram perdidas. Mas algumas versões antigas do Buddy Poke você ainda encontra na internet. Mas aí eu acho que é um outro esquema para poder emular ele. Em maio de 2021, um arquivo SWF do Buddy Poke, e era um arquivo inicial, foi arquivado pelo Buddy Poke Repoked, que seria um projeto criado para poder reviver o Buddy Poke, mas que também foi descontinuado. E dizem que essa versão pode ser executada no Flash Player. Também dizem que tem um arquivo do Buddy Poke que está no Internet Archive, que está datado do dia 8 de maio de 2008. Será que é a versãozinha mais antiga que eu usava? No dia 27 de agosto de 2023, um usuário do Lost Media Wiki, que se chama Lovely_White, contatou o Dave Westwood para falar a respeito do Buddy Poke, dos arquivos, se ele tinha ainda alguma coisa, e o Dave respondeu o e-mail sim. Ele mencionou que as versões anteriores usavam um único arquivo SWF. Já as versões mais recentes eram 3 arquivos SWF. Um era o carregador, aí tinha o mecanismo 3D e a interface do usuário, e que essa versão seria difícil para eles de reconstruir atualmente. Ele também disse que queria trazer o aplicativo de volta usando o WebGPU, que seria uma tecnologia 3D da Google, mas não tem nenhuma data de retorno, nem nada falando a respeito disso. E você usou bastante o seu Buddy Poke também? Se sim, comente aqui embaixo.
Algo extremamente icônico dos anos 2000 eram essas garrafinhas aqui da Miniskin com os personagens da Cartoon Network. Fala sério, uma das melhores coisas era quando tinha passeio na escola e o seu lanchinho era um sanduíche de presunto com um salgadinho Cheetos e uma Miniskin. Tudo guardadinho na lancheira, né? Que saudade! E era tudo quanto personagem da Cartoon que estavam estampados nos mais diversos sabores de Miniskin, como por exemplo, as meninas superpoderosas, o Coragem, tinha do KND, tinha do Ben 10 e vários outros. Mas vocês perceberam que do nada sumiu? Sério, eu lembro que tinha até uma época que tinha da Hora de Aventura e de repente sumiu. Você já não encontra em lugar nenhum. Era um grande fenômeno dos anos 2000, lá do final dos anos 2000, era muito popular entre as crianças. Você pegava a revistinha infantil, tipo a Recreio, e tinha lá uma propaganda da Miniskin, com os personagens da Cartoon. E isso me marcava bastante. Não só isso, como os comerciais também, né? E agora, meninas? Chegou a sua vez de salvar o planeta. Miniskin, agora com seus personagens favoritos do Cartoon Network. Divertido até a última gota. Nossos personagens estão sumindo misteriosamente. Por quê? Como? Onde vão parar? Um desafio até mesmo para as meninas superpoderosas. Lá no início de 2005, resolveram criar uma campanha para promover a linha de refrigerantes infantis do grupo Skin Cariol. Foi daí que surgiu o slogan Miniskin, divertido até a última gota. E agora eles queriam um foco maior com as crianças. Algo que me lembra muito o mini Guaraná Antártica com os Pokémons. Mas aqui não tinha brinde nenhum. Então a princípio foram 4 estampas diferentes, tinha do Dexter, do Johnny Bravo, das meninas superpoderosas e do Coragem. Dizem que são 2 comerciais, um se chama Sumiço e o outro de Noite. E claro que também contou com um marketing bem intenso, em revistas, programas infantis, tinha até o site da Miniskin. Devido à parceria entre a Cartoon Network e o grupo Skin Cariol, eles resolveram fazer um sorteio que premiaria 10 crianças com quartos decorados com produtos dos personagens dos desenhos da Cartoon. Então eu lembro que tinha quarto das meninas superpoderosas e de outros personagens. E olha só que tudo, eu achei um vídeo dessa promoção que foi feita no Bom Dia e Companhia. Nossa, na época que o Wilde e a Priscila eram tão pequenininhos, né? Ainda não? Então não perca mais tempo. O dia do sorteio tá chegando. Para mais informações, entre no site www.miniskin.com.br. E eles sortearam vários quartos de personagens. E eu lembro que esse quarto aqui das meninas superpoderosas, que coisa mais linda. Sério, era um sonho de criança ter, não era? Então agora, em 2011, surge também as estampas do Ben 10, e eram das 2 versões do Ben 10, e apesar de não contar mais com os personagens do KND, a Turma do Bairro ou Johnny Bravo, ainda tinha das meninas superpoderosas. E os sabores ainda eram os mesmos, Coca-Cola, laranja, limão, uva e guaraná. E olha só, em pleno 2011 era vendido a apenas 89 centavos. Já em 2014 também tivemos novidades, que foram do Ben 10, e do Hora de Aventura, que eu lembro bastante. E como era época de Copa, eles estavam caracterizados como jogadores de futebol. E depois, simplesmente sumiu do mapa, como se nunca tivesse existido. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com publicidade infantil, mas talvez sim, né? Porque aí já não poderia ter mais os comerciais em programas infantis. Mas eu não encontrei uma resposta concreta na internet a respeito disso. Eu só sei que dá muita saudade. Você vê essas imagens aqui e dá um aperto no coração, porque a gente não imaginava naquela época que um dia isso iria sumir. Quem viveu essa época e sabe muito bem como era antes, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas lá nos anos 2000 tinha um desenho que passava na Cartoon, que eu achava ele bem bizarro, que se chamava Pixcodelix. Quem se lembra? E era brasileiro, hein? Ele foi criado pelo Marco Alemar e pelo Caio Mário Paes de Andrade. Ao todo, esse desenho contava com 65 episódios, não imaginava que eram tantos assim, e cada um tinha apenas 5 minutos. Outra coisa interessante também é que os personagens eram todos feitos de letras, caracteres, pontos e números.
Foi ao ar pela primeira vez em 13 de agosto de 2005 e nela tinha a história de 4 crianças que se chamavam Pix, Nerd, Hack e Mary Chat, que tinham como missão salvar a internet do Dr. Ping e o seu assistente, o Cats Lock. E essa animação contava com um site onde você podia criar o seu Pixstars, inclusive baixar papéis de parede para poder usar como ícone no MSN, GIFs, e foi daí que surgiu o Cosmopax. E falando agora do Cosmopax, ele foi um jogo de browser e que estava no portal da UOL. E nesse joguinho online você personalizava o seu avatar, que poderia se interagir com os outros avatares online. Tinham vários mundos, vários mapas. Mas enfim, o que sobrou do Cosmopax? O que nós temos são algumas imagens e alguns gameplays que eu encontrei no YouTube, que aliás apareceram aqui na tela para vocês, e no momento parece que é só isso. Mas será que teremos ainda um revival desse jogo? Será que ele surge outra vez na internet? Em 2013 até surgiu uma atualização em Cosmopax, quando você acessava o site aparecia uma mensagem dizendo: Cosmopax está sendo atacada por extraterrestres, proteja-se e volte mais tarde, que era uma mensagem que geralmente exibiam quando o site passava por alguma atualização ou manutenção, mas depois disso, meus amigos, o site nunca mais voltou, ficando desativado. E se ele voltasse para a internet, você jogaria? Você estaria lá se interagindo com as outras pessoas? Eu sinto que esse tipo de coisa faz um pouco de falta na internet. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais algum ícone dos anos 2000 que assim era moda, todo mundo gostava, era algo super popular e do nada sumiu? Ninguém falava mais a respeito? Ninguém fala mais nada? Você não encontra mais informação? Comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de se relembrar dessas coisas com vocês, ainda mais dos anos 2000, porque teve muita coisa icônica nessa década também que merece ser relembrada, né? E é triste que essas coisas do nada sumiram do nosso dia a dia, ficaram só nas memórias. Eu espero que vocês tenham gostado, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!